Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao painel digital Governança e Gestão no pós-pandemia. Como será o sistema de saúde no futuro? Esse é o primeiro painel digital de uma série de 10 painéis que realizaremos em comemoração aos 5 anos da criação do Instituto Coalizão Saúde. E vamos iniciar com um time de peso. Já estão conosco para mediar o painel, com uma missão nobre de substituir o nosso presidente Cláudio Lotenberg. Está conosco aqui o Henrique Neves, que é CEO do Hospital Israelita Albert Einstein e conselheiro do ICOS. O Henrique fará a mediação do painel. Bem-vindo, Henrique. Também está conosco, como mediador, o professor Dr. Giovanni Cerri. O Giovanni Cerri, ele é o nosso vice-presidente e também diretor do Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP. Além disso, o professor Giovanni também é ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Estará entrando daqui a alguns minutos, estará entrando também para compartilhar desse evento o nosso sempre ministro Luiz Henrique Mandetta, que já está se conectando conosco, e também participará dos debates seguintes. Eu convido o nosso vice-presidente do Instituto Coalizão Saúde, o professor Giovanni Cerri, para realizar a abertura desse painel. Aproveito para justificar a ausência do presidente Cláudio Lotenberg. O Cláudio manda um abraço fraterno a todos. Infelizmente, ele teve um imprevisto de ordem pessoal e não poderá participar conosco. Mas deixa o seu abraço, que está aqui muito bem representado pelo nosso conselheiro, Dr. Henrique Neves. Professor Giovanni Cerri, a palavra é sua. Professor Giovanni, o seu som está desligado, por gentileza. Boa noite a todos, é um prazer participar desse painel, comemorando 5 anos do Instituto Coalizão Saúde. O Instituto Coalizão Saúde é um instituto propositivo, né? O nosso objetivo é poder melhorar o acesso e a qualidade da saúde à nossa população, né? E é importante falar um pouco da história do ICOS, né? O ICOS, ele reúne o setor produtivo da saúde. Nós conseguimos incluir, né, no nosso instituto a indústria farmacêutica, a indústria automédica, os hospitais, as instituições que provêm saúde, as seguradoras, enfim, todo o setor produtivo da saúde está no ICOS, que busca sempre oferecer, né, propostas para melhorar o acesso e a qualidade. Esse instituto surgiu de uma ideia há mais de 5 anos, de Antônio Brito, o Balestrin, Henrique Neves, quando eles tiveram essa proposta, né, de reunir, né, todo o setor para que o setor pudesse ajudar no desenvolvimento de uma saúde mais includente no Brasil. E realmente, apesar de eventualmente existirem alguns fatores que pudessem contrapor os nossos diversos membros, nós sempre tivemos uma agenda convergente, né? Sempre tivemos uma agenda que realmente buscava temas importantes para a saúde. Destaco temas como a questão da judicialização, das parcerias público-privadas e da construção de um documento, né, que nós concluímos anos atrás em parceria com a McKinsey, né, de uma agenda para a saúde, para o futuro da saúde no Brasil, que é um documento muito atual que mostra os nossos problemas e como nós podemos resolver esses problemas. Então, a nossa busca é realmente poder unir todo o setor produtivo e trazer propostas para cada vez mais incluir mais gente numa saúde de qualidade.
Então, eu agradeço essa oportunidade de comemorar aqui 5 anos do ICOS, em particular com a presença do nosso ministro Mandetta, e que aproveito para cumprimentar o nosso ministro por participar desse painel e destacar o excelente trabalho que o ministro Mandetta fez quando também trabalhou para construir uma saúde melhor para o país. Muito obrigado, ministro, pela sua presença aqui no nosso painel. E eu passaria a palavra novamente a Denise para seguir aqui nos nossos trabalhos de hoje à noite. Obrigada, professor Giovanni Thierry. Nosso sempre ministro, Luiz Henrique Mandetta, seja muito bem-vindo. Você é o nosso convidado especial dessa noite. É um prazer enorme tê-lo conosco. O Cláudio mandou um forte abraço, um abraço fraterno. Ele teve um imprevisto de ordem pessoal, infelizmente ele não pode estar conosco neste momento, mas nós trouxemos aí um representante à altura, que é o nosso querido Henrique Neves, que é CEO do Hospital Israelita Albert Einstein e também conselheiro aqui no Instituto Coalizão Saúde. O professor Giovanni Thierry, que é o nosso vice-presidente, vai dividir o painel com você. E eu chamo de você pela sua humildade e simplicidade. Deixa a gente à vontade, ministro. Desculpe a minha informalidade, mas talvez seja pela hora que a gente está se tropeçando, né, Denise? Faz hora que a gente se encontra. Já faz muitos anos, ministro. Eu fico muito feliz de estar recebendo aqui, mais uma vez, aqui junto ao Instituto. Aliás, antes de assumir como ministro da Saúde, nós já nos encontramos numa reunião do Instituto Coalizão Saúde da Faculdade de Medicina da USP, e esse canal de diálogo sempre foi muito, muito ativo. Eu sou muito grata aí pela sua atenção. O Cláudio também manda os agradecimentos e todos os conselheiros também mandam os agradecimentos. Eu queria, antes de passar a palavra para o nosso mediador, informar a vocês que vamos estar aí com os participantes. Eles poderão enviar suas perguntas pelo WhatsApp. Vocês têm aí o número na tela. Vocês mandam as perguntas para a gente e a gente repassa para o Henrique Neves, que vai conduzir o debate. Tá? Mas, inicialmente, eu passo a palavra aqui, então, para o Henrique Neves, que é o coordenador do nosso painel. Henrique, a palavra é sua. Fique à vontade. Henrique. Henrique, está desligado o som. Henrique? Ministro Luiz Henrique Mandetta, prazer estar consigo. Olá. O mesmo professor Giovanni Thierry. Recebi a difícil missão de substituir o Cláudio neste evento, né? E quase que em cima da hora. Espero poder, de alguma forma, atender ao que a gente espera desse evento. Eu fui informado, Denise, que começamos com o ministro com uma apresentação de 30 minutos, de 20 minutos, não é isso? Então, ministro, por favor, os primeiros 20 minutos são seus e estamos aqui com um enorme prazer de escutá-lo. Oi, obrigado. Obrigado ao Instituto, ao Giovanni, a Denise, que já conheço de longos debates. Eu passei por algumas experiências administrativas dentro do setor de saúde, e uma como presidente de uma Unimed, conhecedor da época da lei dos planos de saúde, da 9656, do início da agência, do pessoal que discutia muito a autogestão, as cooperativas, as medicinas de grupo. Depois passei por uma experiência de administração hospitalar, passei por uma experiência de secretário municipal de saúde, e sempre tendo vocês todos como referência, bebendo dessa fonte, já que a saúde ela é uma coletânea de conhecimentos de um setor extremamente longo, uma cadeia de produção e consumo extremamente longa, aonde cada elo dessa corrente precisa estar intacto para que a gente possa atingir os objetivos de cada um de nós, que é promover saúde, prevenir doenças e atender e reabilitar os nossos doentes. E quando, de tempos em tempos, os nossos inimigos, que representam a morte, eles se repaginam, eles se reinventam,
eles estão sempre procurando uma maneira de se colocar. Nós temos algumas histórias na luta, na eterna luta contra a morte, que nos são histórias de sucesso, histórias de grandes enfrentamentos. E no capítulo dos vírus, é uma delas. Alguns vírus nós os conseguimos derrotar completamente através das vacinas, que são a maneira mais elegante e inteligente de enfrentar as viroses. Foi assim com o vírus da varíola, foi assim com a pólio, foi assim com a cachumba, que não conseguimos acabar, mas controlar, o sarampo, que tínhamos terminado e voltou. E todas as vezes que a humanidade se deparou frente a novos vírus, ela procurou entender essa doença. Os vírus normalmente têm duas qualidades: a capacidade de transmissão e a capacidade de produzir doença. E com essas duas qualidades, a gente foi apostando numa loteria e a gente sempre teve vírus. Às vezes, um vírus que tinha uma letalidade maior do que esse da corona, mas tinha uma transmissibilidade menor, como foi o caso da SARS lá em 2002, depois do H1N1, depois a MERS, na Península Coreana. E nós aqui, nas Américas, no Brasil, sempre muito distante de situações, problemas como essa do surgimento de vírus novos. Eles sempre vêm ali da Península Asiática, provavelmente por uma aglomeração entre populações muito adensadas. A China tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, um território parecido com o brasileiro, mas desconta 30% do deserto de Gobi e coloca 1,5 bilhão de pessoas. Quer dizer, Pequim super apertado. Essa epidemia nos trouxe o saber de que existe uma cidade chamada Wuhan. Eu nunca vi milhões de 4, de 7 milhões de cultura. Consumir carne, sua marcha para o cão não morrer de fome. Aquilo que foi apresentado, eles fizeram somente uma análise sobre a cidade de Wuhan. Eles construíram um hospital ali. Parecia muito mais uma propaganda do regime do que qualquer outra coisa. Ficaram 5 semanas numa quarentena e depois voltaram para um padrão de funcionamento social, passando para o resto da humanidade a sensação de que era um vírus perfeitamente controlável, mesmo sendo um país altamente adensado. Pequim tem quase 25 milhões de pessoas, os cinemas são lotados, os bares são lotados, o metrô é lotado, as ruas são lotadas. Então, o mundo se preparou para mais um vírus pesado. Quando a humanidade foi se deparando com a realidade dos fatos, o sistema de saúde da península funcionou. O Irã foi o primeiro país a ter uma falência do seu sistema, mas ficou todo mundo achando que poderia ser um problema localizado do Irã, pelo fato do embargo, pelo fato de ser um país teocrático, mas o mundo científico tentando começar a entender qual eram as qualidades daquele vírus e o que ele provocava no sistema e como achar saídas. Alguns tratando isso como mais uma virose dessas de baixa transmissão, outros trabalhando, não, ela pode até transmitir, mas ela tem baixíssima letalidade, ela é só uma bobagem, ela é uma gripezinha, muita gente embarcou nessa. Outros embarcaram de que, não, ela só vai acontecer no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul, aqui é muito calor, esse vírus não vai fazer nada nos trópicos, ele não é um vírus tropical, não vai chegar no Brasil, jamais ele vai causar algum problema em Manaus, ou em Fortaleza, ou no Nordeste, ele não vai se aclimatar. E o vírus foi desmistificando, não negociou com nenhum chefe de Estado, não deu bola para absolutamente nenhuma medicação que colocaram no seu caminho,
e foi derrubando sistemas de saúde mundo afora. Derrubou o europeu inteiro, começando pela Itália, sistemas de saúde históricos como o inglês, tendo dificuldades absurdas. Nós sempre nos ligamos muito à Inglaterra, o Brasil sempre muito antenado com a Inglaterra, sofremos essa informação da Inglaterra de que não era um vírus pesado, era um vírus extremamente competente para transmitir, e que nós mudássemos a estratégia e não mais pensássemos tanto no individual, mas preparássemos para atender. E aí nós vimos uma corrida muito grande, primeiro pela iniciativa privada, nós vimos a capacidade de resposta, hospitais como Einstein, como o próprio Sírio, o HCOR, enfim, os hospitais de excelência, não só em São Paulo, mas nas outras cidades, procurando, dentro das limitações que o mercado impôs, o mercado entrou em colapso no fornecimento de equipamentos de proteção individual para os nossos trabalhadores, ela entrou em colapso nos respiradores, nos ventiladores, não havia, a China fechou para consumo interno, então trouxe um mega problema para os países em desenvolvimento, que foram às compras para montar os seus sistemas, concorrendo com a fúria dos Estados Unidos e a fúria da Europa, que precisavam abastecer os seus países com os mesmos insumos. Então, naquele momento, à frente do Ministério da Saúde, analisando toda a complexidade do caso, sabedor que tínhamos muito mais dúvidas do que certezas, sabedor que nós ainda precisaríamos estudar, aprender, saber como que ele se comportaria no nosso meio, saber quantos médicos, quantos enfermeiros iriam se infectar e seriam afastados, porque isso era um risco de colapso, saber o quanto que nós precisaríamos de dias de internação, perguntas que se colocavam se um país jovem como o nosso teria a mesma gravidade de um país idoso como a Itália, como que seria o isolamento social em áreas de exclusão, com favelas, com áreas sem esgoto, sem água para fazer higiene das mãos, as nossas chagas sociais, as nossas fraturas expostas de anos de negligência com as camadas mais pobres da população, como é que seria esse enfrentamento? E aí o que nós vimos foi no Ministério da Saúde de adotar uma linha de muita transparência, de jogar a responsabilidade não só para o setor de saúde, mas transformar isso numa pauta da sociedade. Nós trabalhamos com transparência nos dados, um horário de referência para que todos os telejornais, blogueiros, computadores pudessem divulgar a informação, acompanhassem em tempo real, montassem cada um a sua linha de cuidado com a sua família, soubessem quem são os vulneráveis, como se proteger, e aquilo dali no mês de março e no mês de abril conseguiu uma curva menos acentuada de transmissão e deu uma pequena janela para que nós conseguíssemos fazer algumas ações que hoje são as ações mais impactantes. Nós conseguimos reativar a fabricação brasileira de respiradores, monitores, que estava completamente desativada. Nós conseguimos reativar a indústria brasileira de equipamentos de proteção individual e começamos gradativamente a recompor os equipamentos de proteção individual, itens de saúde, itens para o atendimento. Nesse momento, quando nós iríamos iniciar o processo de enfrentamento ao vírus através da atenção primária, para poder fazer esse atendimento domiciliar, fazer a teleconsulta domiciliar com os médicos de saúde da família, que constituem um exército de pessoas que têm contato com as comunidades mais carentes do Brasil, foi quando houve a substituição no Ministério da Saúde, e aí a gente viu foi mais um ministério mudando praticamente todos aqueles que estavam ali no segundo escalão, no terceiro escalão, carregando esse piano, trabalhando, trazendo essa discussão e colocando para o ministro quais eram as dificuldades e quais eram as possibilidades do sistema de saúde para poder enfrentar. A União saiu desse debate, ela se ausentou desse debate, ela não mais opinou e deixou que o sistema acontecesse somente na ponta. O sistema está funcionando binário, é Estado e municípios. A União ela não se manifesta mais. Ela saiu, ela é a grande ausente desse debate. Nós estamos aí há 53, 54 dias sem ministro da Saúde efetivo.
uma mudança total dos quadros técnicos do Ministério e dali com muita dificuldade de sair alguma coisa de útil. Nós estamos aproximando os estados e os municípios das universidades. Eu tive na USP há uns 10 dias atrás, 15 dias atrás, exatamente aproximando a tomada de decisão, sendo amparada por a parte mais técnica das universidades, do Instituto de Medicina Tropical de Manaus, do Evandro Chagas, da Fiocruz, e o Brasil patinando, colocando como seu objetivo ser o campo de teste da vacina, uma vacina que pode chegar no final do ano, e aí sim ela pode fazer esse corte, como historicamente a sociedade fez em relação aos vírus, e a gente pode ter uma sociedade com mais imunidade. Até lá, nós devemos passar por muitas dificuldades. Esse mês a gente ainda vai manter os números nesse patamar, porque o sul do Brasil, onde nós temos a maior parte dos idosos, começa a enfrentar o problema. O centro-oeste brasileiro, que deve ser a última região, começa a ter a sua escalada de casos. A gente vai atravessar julho, vai atravessar agosto, para em setembro a gente estar com uma coisa mais próxima de números típicos de países que esgotaram os seus suscetíveis. E aí vamos provavelmente chegar na fase de vacinação. Enquanto isso não ocorre, nós vamos vendo um país tomando decisões, principalmente de flexibilização, de abertura, de retomada de atividades de bares, restaurantes, alguns locais amparados por estudos técnicos, claramente sinalizando que os passos são seguros, bem documentados, e eu vejo isso na cidade de São Paulo. Eu acho que a cidade de São Paulo ela é um case onde o SUS funcionou, onde nós não tivemos morte por desassistência, onde os brasileiros que estavam aí foram atendidos de alguma maneira, onde a população ajudou muito, fazendo a sua parte do sacrifício, e agora a cidade de São Paulo voltando com alguns passos em direção ao novo normal. E algumas cidades, algumas comunidades completamente perdidas, como é o caso de Brasília, que agora declarou estado de calamidade pública num dia, no dia seguinte abriu as aulas, bares, restaurantes, etc. A cidade está em pleno período de transmissão desordenada. Até o presidente hoje testou positivo, porque estar em Brasília, aglutinar e não usar máscara seria muito estranho se não apresentasse um resultado positivo a qualquer momento. O Rio de Janeiro, que foi um estado que não dialoga o estado com o município, cada administração faz do seu jeito, a União uma grande ausente, o Rio não conseguiu abrir os hospitais de campanha, não conseguiu organizar forças de trabalho. O Rio de Janeiro chegou a ter dias em que ele tinha mais de 300 pessoas aguardando na fila do CTI para ver se abria algum leito. Isso nada mais é do que morrer por desassistência, bater com a cara na porta do sistema, que era o que a gente mais queria evitar. Infelizmente, isso aconteceu em Manaus, aconteceu em Belém, aconteceu em algum grau nas capitais nordestinas, em Natal, está acontecendo nesse momento em Minas Gerais, está chegando próximo o transbordo da capacidade de atendimento de Belo Horizonte. Enfim, nós vimos alguns locais que, infelizmente, não conseguiram administrar esse binômio, velocidade de transmissão versus capacidade de atendimento. Se nós pudermos trabalhar ainda duro no mês de julho, agosto, setembro, podemos salvar mais vidas. Agora, essa sensação de que isso é assim mesmo, vamos jogar a toalha, a coisa já acabou, e vamos embarcar nessa aventura mórbida de arriscar numa roleta russa quem que vai complicar, quem que vai bater nas portas dos hospitais, sejam eles públicos ou privados, acreditando que o CTI está ali para isso mesmo. Isso vai trazer muito mais sofrimento e vai trazer uma situação em que um falso dilema acabou pairando sobre a cabeça de todo mundo, que é o dilema: atendo primeiro a saúde ou atendo primeiro a economia? Esse dilema ele é falso, porque ninguém na sua casa, na sua família, no seu bairro consegue trabalhar com as pessoas doentes e morrendo todo dia. E em todas as epidemias, durante a epidemia, é a união das pessoas, é a solidariedade, é saber que o outro interessa,
é que dá um espírito de coalizão, e aqueles que conseguem superar isso com menos morte, com mais técnica, a economia volta mais cedo e volta mais rápido. Nós vamos ter dias difíceis porque, por exemplo, os países não querem abrir para os brasileiros poder visitá-los. Os seus moradores, os ingleses, não são autorizados a virem aqui. Isso é uma coisa que atrapalha muito a economia, atrapalha muito o turismo, atrapalha muito setores importantes da nossa sociedade. No nosso setor planos de saúde, no nosso setor hospitalar, no nosso setor laboratorial, exames complementares, há agora uma situação em que há a necessidade de atenção primária e da retomada de confiança por parte do cliente. A pessoa está com medo de ir fazer uma biópsia no hospital e pegar coronavírus. E esse medo está atrasando as biópsias, e na hora que nós as retomarmos, os preventivos, as mamografias e etc., nós teremos uma overdose de diagnósticos tardios do câncer, mama em estágio 3, estágio 4, vai requerer muito mais químio, muito mais rádio, pacientes fora de possibilidade terapêutica. Nós teremos muito mais pacientes cardiopatas que não fizeram os seus exames, não fizeram a sua checagem, que ao invés de fazerem um stent eletivo, vão chegar batendo nos hospitais com quadros extensos de isquemia coronariana, com enzimas elevadas, com necessidades cirúrgicas ou de múltiplos stents. Nós vamos ver ainda os efeitos dessa doença perdurarem. No caso dos hospitais, o seu balanço financeiro, o seu equilíbrio precisa chegar na forma de suporte econômico por parte do governo, já que a maioria trabalha por produção, assim como os laboratórios, assim como as clínicas de fisioterapia, diferente dos hospitais públicos, onde o SUS, quando eu lá estava, eu fiz o pagamento pela média ponderada de produção e os mantive com pagamento da agenda lotada, mesmo tendo esses hospitais caído a sua produção, ou seja, eles foram desobrigados de receber via produção, o que trouxe para eles, que estavam muito endividados, inclusive um certo fôlego para poder caminhar. Então, eu vejo que a gente tem muito o que fazer na parte administrativa, temos muito o que fazer na parte política, temos muito o que fazer na parte do sistema de saúde, seja ele público ou privado, que precisam se olhar mais, dialogar mais. Vejo que as empresas precisam contratar pessoas para fazer protocolos de biossegurança, principalmente aquelas que são voltadas para o mercado exterior, porque os outros países estão de olho aqui. Essa semana eu participei de chats internacionais. A China, o tempo todo, nos chats, estão falando de que os frigoríficos brasileiros estão muito contaminados com coronavírus. Aí o nosso maior importador, que é a China, não importa, porque tem medo do vírus estar em todo o ambiente, contaminar a carne. Esse mundo é um mundo muito competitivo. Nós precisamos de um trabalho feito com gente que tenha credibilidade, que tenha nome, que tenha estudo. Não adianta querer fazer as coisas na mão grande, ganhar no grito. Não vai ser assim. O coronavírus ele é um divisor de águas. O século XXI começa agora, com outros valores, com outra maneira de se relacionar. Esse tipo de reunião que nós estamos fazendo aqui é uma reunião que veio para ficar. Acostumem a essa reunião fria, distante, mas que ao mesmo tempo aproxima pessoas em diferentes continentes, para que nós possamos, somente após a vacina, aí sim a gente possa ter um conjunto de imunidade, e a humanidade vai ter que rediscutir um regulamento sanitário internacional novo. Nós, brasileiros, vamos ter que discutir um regulamento sanitário nacional, nós vamos ter que ir para o Congresso Nacional. É preciso saber melhor a vigilância epidemiológica dos hospitais, o padrão de notificação compulsório brasileiro. É preciso saber melhor a capacitação das pessoas. Não dá para ter graduação de enfermagem com curso à distância. Não dá para a gente abrir faculdades igual quem abre padaria e depois cobrar a qualidade dessas pessoas. É preciso seriedade, é preciso investir em quantidade, sim, mas qualidade, porque um sistema com profissionais de saúde mal formados e com o envelhecimento da população e esses novos desafios que serão cada vez mais comuns no tempo da globalização,
sempre vão nos colocar nessa linha de termos dois Brasis. O Brasil rico, que contraiu a sua doença nos Alpes suíços, que chegou nos Jardins, em São Paulo, que chegou na Barra da Tijuca, no Leblon, e que frequentou o Einstein, frequentou o Sírio, frequentou a Rede D'Or no Rio, frequentou as aulas privadas, e depois o Brasil do complexo do Alemão, da Maré, da Paraisópolis, esses dois Brasis, os dois jogados para dentro do sistema de saúde, os dois coabitando a mesma casa, a força de trabalho, as empregadas domésticas estão dentro da casa das elites, o ônibus que eles andam na rua para ir trabalhar, lotados igual sardinha, os coloca dentro da copa das empresas, os coloca dentro do limpador de carro, do milionário dono da empresa. Não adianta mais pensar que qualquer um é um gueto, é uma ilha. Ou se entende, se enfrenta esse tipo de problema secular, ou se põe o dedo nessa ferida e se une o país para enfrentá-los, com leis inteligentes, com marco de saneamento, com um marco novo do saneamento básico, com uma nova interpretação dessa lei 9656, com liberdade para trabalhar, mas um país sério, que aposte em qualidade ao lado de todos esses desafios, ou a gente vai ficar sempre lamentando o que poderíamos ter feito e que, infelizmente, a nossa falta de preparo secular não nos deixou fazer, agravada por uma falsa crise política daqueles que quiseram simplesmente ter um motivo nessa epidemia para dividir ainda mais um país que já vem tão dividido pela polarização política burra, tacanha e mesquinha que a gente vem enfrentando no Brasil desde a sua redemocratização. Acho que, em linhas gerais, é isso. Ministro Mandetta, muito obrigado por suas palavras. Para mim, eu escuto sempre fascinado por poder ver alguém que teve um período em que comandou as operações no centro do governo, na área de saúde, e que depois se tornou também um observador arguto e atento das coisas que estão acontecendo. Então, as suas palavras, certamente aprendemos muito com as suas palavras. E é sobre isso que eu quero falar, sobre lições que a gente aprendeu, né? O importante da vida é que todas as dificuldades trazem aprendizados, né? E tem 5 pontos que eu gostaria de uma reflexão dos dois, tanto do senhor quanto do professor Giovanni Cerri, é que a pandemia testou os limites dos sistemas de saúde e da sociedade, né? E quais foram as lições que aprendemos? Primeiro, em relação à preparação para crises, né? Porque, embora a pandemia nos tenha surpreendido, de um ponto de vista conceitual, era objeto de reflexão em vários lugares, né? E o segundo é em relação à capacidade do sistema, né? Quais são as lições que também, em alguns lugares do Brasil, o sistema resistiu, em outros não resistiu, né? Que lições aprendemos? O terceiro ponto é essa falta de ventiladores e de equipamento de proteção industrial e de alguns medicamentos trouxeram à baila a questão da indústria nacional, né? Qual o nível de segurança que o país deve ter em relação à produção de alguns insumos estratégicos, né? O quarto ponto é em relação à capacidade de pesquisa científica, né? Acho que as circunstâncias em que esta pandemia se desenvolveu e o fato de estarmos lidando com algo absolutamente novo, né, trouxe de volta à tona a importância da pesquisa científica, né? E acho que há lições aí para a gente compartilhar, né? E, finalmente, talvez o mais provocador de todos, em relação à liderança, né? Que lições aprendemos em relação à liderança neste episódio, né? Que ainda se desenrola diante dos nossos olhos, né? Então, acho que são esses 5 pontos, né? Capacidades para gerir as crises, a capacidade do sistema para lidar com ela, a necessidade de uma indústria nacional para atender nessas circunstâncias, a questão da capacidade científica também para produzir novas respostas e, finalmente, a liderança que deve existir nesse processo, né? Eu sei que a pergunta é aberta, né? E, portanto, acho que é propositalmente aberta, né? Muito bom.
eu queria cumprimentar o ministro pelas suas reflexões muito reais e que nos faz refletir sobre os erros passados e principalmente olhar para o futuro, né? Como nós podemos lidar com uma transformação do país, da saúde, das lideranças, que possa nos trazer melhores perspectivas para a nossa população. Queria fazer alguns comentários, não só sobre a fala do ministro, mas sobre as reflexões do Henrique Neves, sobre o que o ministro destacou bem, que nós tivemos uma ruptura do nosso sistema tripartite, né? Quer dizer, nós tivemos estados e municípios buscando trabalhar juntos, enquanto o Ministério da Saúde, com a saída do ministro, acabou não articulando, não fazendo seu papel de articulador, né? Então, nós temos eu digo que muito do que aconteceu de positivo no Brasil foi graças ao nosso Sistema Único de Saúde. Mas, né, em algum momento, realmente faltou a liderança e a articulação necessária. Algumas preocupações são realmente muito reais, né? Principalmente olhando para o futuro, né? Como nós vamos atender essa demanda reprimida, né, na área de câncer, doenças cardiovasculares, doenças crônicas, que acabou sendo criado com essa pandemia. Nós temos em muitas regiões do Brasil, se não em todo, toda essa dificuldade de poder atender bem a população, né? E nós vamos ter esse problema, né, um problema sério, né, de uma demanda reprimida, somada a um problema de financiamento, porque o nosso PIB vai encolher 10% e certamente o financiamento da saúde pública vai se agravar nos próximos anos. Nós vamos ter uma demanda maior, né? Gente que vai perder o plano de saúde, um SUS sobrecarregado, com financiamento menor. Acho que essa é uma pergunta, né? Uma equação difícil de resolver. E eu acho que o outro problema que foi destacado, tanto pelo ministro como pelo Henrique, é a questão da desigualdade, né? Não é só o acesso ao leito de UTI. E veja, a desigualdade não acontece só no Brasil. Em Nova York, dependendo do hospital, isso foi um artigo recente que foi publicado, dependendo do hospital, o paciente tinha 3 vezes mais chance de sobreviver numa UTI de um hospital para outro. No Brasil, essa diferença foi ainda maior, né? Nós tivemos UTIs de hospitais com quase 100% de mortalidade e outras com menos de 20%. Ou seja, não basta ter acesso a um leito de UTI, né? Precisa ter acesso a uma UTI bem equipada e, principalmente, como destacou o ministro, a profissionais de qualidade. E nós sabemos que um dos grandes problemas que nós temos no país é ter profissionais de qualidade na área da saúde, né? Não só médicos, né? Em todos os níveis, porque a nossa educação é muito desigual, né? No Hospital das Clínicas, nós temos um resultado muito positivo na UTI, mesmo recebendo casos graves, mas nós temos realmente uma equipe muito bem treinada e nós sabemos que essa desigualdade regional, né, no Brasil é muito grande. Como nós podemos reduzir essa desigualdade que isto chama atenção agora no caso do Covid, mas existe no tratamento do câncer, existe no tratamento de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, ou seja, dependendo, né, de onde o paciente é tratado, o resultado pode ser muito diferente. Infelizmente, isso geralmente está relacionado com a desigualdade profissional, né? E a infraestrutura, evidentemente, que nós sabemos que existe. Um aspecto que eu diria que chama atenção nesse momento, né, é a questão de que saúde se faz também fora do hospital, né? Fora do ambiente médico, né, ou fora dos hospitais de saúde, que é a questão
do saneamento básico, né? Coisa muito mal resolvida no país, mesmo em regiões bastante ricas como é o Sul, né? E um desastre no Nordeste. Então, investir em saneamento básico. E a questão do meio ambiente, né? O meio ambiente é fundamental para uma vida saudável, né? Então, eu acho que nós temos o despertar, né, da necessidade de uma preservação ambiental e de investir em saneamento. Mas eu digo também que toda crise nós temos que buscar um aspecto positivo, né? E eu destacaria alguns pontos que eu considero muito importantes. Primeiro, a solidariedade que nós tivemos nesse momento. Eu digo, na minha experiência pública, eu nunca vi, né, como a sociedade se mobilizou para poder ajudar, né? Empresas, pessoas físicas, com doações de equipamentos, de dinheiro para poder ajudar os nossos hospitais a combater o coronavírus. E no Hospital das Clínicas, realmente, nós ficamos impressionados como foi um movimento espontâneo, né, de querer ajudar, né? E um aspecto também que nós aceleramos alguns processos necessários para ter uma medicina mais forte, né, mais acessível no futuro. E eu destacaria a questão da telesaúde, né? Telesaúde que de forma quase inverossímil era discutida no Brasil, né? E a telesaúde passou a ser uma realidade, né? A telesaúde é algo que veio para ficar, né? A questão do monitoramento à distância, né? Como nós desenvolvemos muito essa questão do monitoramento de UTI, monitoramento de pacientes que não podiam vir ao hospital. A questão da inteligência artificial, né? De plataformas de inteligência artificial, como nós desenvolvemos uma para ajudar a fazer o diagnóstico por tomografia computadorizada, por raio-x, para locais que não têm um radiologista à disposição. E também a introdução de robôs dentro de ambiente hospitalar. Ou seja, na inovação nós demos um salto. Nós conseguimos avançar em poucos meses o que nós não conseguimos avançar em alguns anos. Eu acho que nesse aspecto houve uma aceleração de um processo de modernização. E uma outra reflexão que o Henrique destacou bem é a questão da indústria, né? Da indústria nacional, do que deve ser produzido num país continental como o nosso, né? Eu acho que nós não podemos abrir mão de ter uma infraestrutura de indústria que possa atender às nossas necessidades essenciais. Eu acho que isso foi uma lição. Isso vale para a indústria eletromédica, vale para a indústria farmacêutica. Eu acho que o Brasil não pode abrir mão de ter a produção de elementos que são essenciais para o atendimento da nossa população. E a última reflexão que eu faria é a questão que nós temos instituições aqui que poderiam ajudar, né, no desenvolvimento da pesquisa, principalmente na questão das vacinas, que é a Fiocruz e o Instituto Butantan, né? E muitas vezes não, eu digo infelizmente, geralmente elas não recebem, as instituições não recebem os investimentos necessários para poder criar, né, uma autonomia em certas áreas, né? Então, eu acho que vale também um alerta que nós precisamos investir na nossa ciência, nas nossas instituições de referência, fazer com que elas estejam em todas as regiões do Brasil e possam participar, né, do enfrentamento de crises sanitárias como essa. Eu acho que essas são as lições, os aspectos positivos que nós aprendemos dessa enorme crise. Buscar desenvolver uma inovação nacional, buscar uma modernidade e investir mais em instituições que possam nos ajudar no futuro e diminuir essa dependência que nós temos, às vezes, de insumos importados que poderiam ser produzidos aqui e nos dariam mais segurança no momento desse. Essas são as reflexões que eu queria fazer e deixo aí aberto a novas ideias aí que nós precisamos ter
para esse futuro, principalmente focado nas lideranças, né? Porque o que faltou em muitos momentos foi realmente uma liderança que pudesse indicar a direção. E aí essa falta de liderança acabou levando muitas vezes a caminhos divergentes, né? E nós precisamos ter caminhos convergentes, principalmente em momentos como esse. Obrigado pela oportunidade de poder ter uma discussão tão rica com o ministro e com o Henrique Neves. Professor Giovanni, muito obrigado. Eu ainda vou ficar na mesma pergunta, ministro. Eu acho que ouvi-lo sobre esses temas seria importante, que o seu aprendizado certamente precisa ser transmitido a todos nós, né? Então, essas questões da preparação para as crises, da capacidade do sistema, da indústria nacional, da questão da pesquisa científica e, finalmente, da liderança, não é? Que eu acho que seria um fecho quão importante ela foi ou deixou de ser nesse processo, né? Eu acho que é uma pergunta que abrange todo o caleidoscópio de impressões que todos nós vamos ter que concluir. Algumas nós ainda estamos vivendo e ainda não está no momento ainda de olhar para trás, a gente ainda tem que olhar para frente. Agora, eu queria inverter a ordem, porque o quinto item da sua pergunta era liderança. E eu acho que o Brasil experimentou, num determinado momento, duas lideranças que falavam sobre o assunto de saúde. Uma, o Ministério da Saúde, onde eu estava ali tentando liderar o setor de saúde. E a outra liderança do presidente da República, que estava ali dando uma mensagem diametralmente oposta. Então, eu acho que as lideranças, elas têm que estar subordinadas à ciência no momento de epidemia. Elas têm que estar subordinadas à lógica. Porque se você não... Como é que foi feito o Ministério da Saúde? 3 pilares. Uma defesa intransigente da vida. Nós não poderíamos tomar medidas que não levassem em consideração que toda a vida era importante. Uma defesa intransigente do SUS como elemento fio condutor do sistema de saúde, porque sem ele nós não teríamos condição de dialogar. E uma defesa intransigente da ciência para responder às dúvidas. Quando não foi uma falta de liderança, foi uma liderança mostrou um caminho e a outra liderança mostrou outro caminho. Nesse momento, houve um descompasso, é a palavra que eu tanto estudava naquele momento para saber qual palavra usar, porque o cidadão ficou numa situação que ele recebeu duas informações. Uma de que era uma doença grave, que nós tínhamos que nos unir, nós tínhamos que evitar o contágio, nós tínhamos que melhorar o nosso sistema estando maduro, nós teríamos poucos casos e os casos nós os atenderíamos e morreriam menos pessoas. E uma outra liderança amparada por outros personagens da saúde também, não eram pessoas alheias, e levavam ao presidente uma informação diametralmente oposta. Isso é uma gripe, é de baixa complexidade, isso que estão fazendo um exagero, nós temos que todos continuar trabalhando, isso daí é uma gripezinha, e toma aqui uma cloroquina que vai estar tudo bem. Essas duas lideranças, num determinado momento, não puderam coexistir. E prevaleceu a liderança que tinha mandato, como sempre o é. Então, sempre a liderança ela vem das situações políticas. Eu acho que essa epidemia, esse coronavírus, ele vai inspirar uma discussão política no pós-coronavírus que vai trazer frutos na próxima eleição exatamente para se perguntar qual é o tipo de liderança que se quer na crise. Imagina se isso fosse uma guerra. Imagina que nós tivéssemos uma liderança dupla, um ministro da guerra ou da defesa querendo fazer um determinado movimento e o presidente querendo fazer outro movimento. Se eles não se entenderem, a gente perde a guerra. E isso ocorreu. Quanto à capacidade de resistência e o limite, nosso povo ele
iniciou um processo muito forte de adesão, de vamos enfrentar, mas depois chegou um momento em que ele fadigou, por conta exatamente da liderança. Ele foi sendo minado, Ele não via mais a razão de fazer aquele sacrifício. E hoje o que a gente assiste são os grupos de risco, as pessoas de mais idade, tentando se defender das pessoas de menos idade, quase que banalizaram os números de casos e óbitos diários dentro do país. É quase como se isso tivessem colocado na conta de alguém. Ah, morreu 1.300. 1.300 são aproximadamente 5 Boeings de 250 lugares que caíram no país diariamente. E as pessoas, no dia seguinte, continuam suas vidas como se aquilo não fosse em nenhum momento com elas. Frutos da liderança que disse a elas que não levem isso em consideração. A capacidade do nosso sistema de resistir, ela foi boa, ao meu entender. Para um país em desenvolvimento, ele conseguiu abastecer, ele conseguiu comprar, a gente conseguiu voltar a produzir. Sabe que o número de respiradores e ventiladores que a indústria brasileira conseguiria produzir até agosto seriam 800. Nós conseguimos fazer um scale-up utilizando, abrindo os ventiladores, tirando a cópia das peças, usando mecânica fina para produzi-las, usando a Flex, usando a Chrysler, usando a Brastemp, usando o parque industrial. O Brasil conseguiu aumentar a sua produção para mais de 10.000 respiradores até agosto, que foi o que nos deu condição de atravessar até esse momento com a parte de equipamento. Agora, qual que é a observação que se faz? Será que o mundo vai continuar com esse desatino de colocar todas as suas fichas e comprar 94% dos insumos na China? Ou isso é uma oportunidade para um país como o Brasil para criar o seu parque industrial e oferecer para os Estados Unidos, para a América do Sul, para a gente ter 3 ou 4 parques industriais no mundo capazes de diversificar a produção numa situação dessa? Vamos continuar comprando a matéria-prima, o IFA, de todos os medicamentos da Índia? E se fosse na Índia e a Índia fechasse e acabassem todos os medicamentos, se até para produzir os relaxantes que vocês precisam aí no CTI para entubar um paciente e vocês estão vendo que está tendo dificuldade de abastecimento por causa de mercado concentrado, esse mercado concentrado, o Brasil vai continuar submetido simplesmente à regra do preço, ele vai pensar alguma coisa em termos de escala regional. O mundo está perguntando quem vai produzir. Nós temos know-how, expertise, temos um parque ultrapassado, mas temos. Se dermos a devida atenção à diplomacia em saúde, poderemos ocupar esse espaço. Será que nas pesquisas científicas, hoje a gente teve, na parte da manhã, a Unifesp, os pesquisadores, o 3º caso de um paciente com AIDS que teve o seu vírus completamente eliminado do organismo. Nós temos ilhas de excelência. O que vem pela frente em pesquisa é a terapia gênica, é desvendar os mistérios da genética. Isto vai mudar completamente o setor de saúde no século XXI. O Brasil precisa urgentemente estar pronto para ser lançado o seu programa chamado Genômica Brasil, para poder se fazer o banco de dados genético e poder potencializar as pesquisas que ocorrem muito pontualmente em alguns núcleos, e esta deve ser o grande carro-chefe do século XXI para poder ter autonomia. Nós precisamos controlar a técnica do CRISPR, nós precisamos ter o nosso banco genético na nossa mão para poder se colocar na linha de vanguarda em pesquisa, e isso depende de líder, depende de liderança, depende de gente que tenha visão de futuro, que enxergue não as próximas eleições, mas as próximas gerações de brasileiros. E nós temos pressa para que isso ocorra. Ninguém aguenta mais não tomar essas decisões e deixá-las ao acaso, como se isso não fosse responsabilidade da gente. E é da liderança política que vai surgir e isso vai ser possível ou não de ocorrer. Nessa parte do que diz respeito do gerenciamento de crises,
o nosso sistema de saúde, o SUS, enquanto ele esteve com suas bases montadas, enquanto a tripartite foi permanente, enquanto ele conseguiu dialogar com a Anvisa, enquanto ele trouxe a Agência Nacional de Saúde, quando ele trouxe o Supremo Tribunal Federal, quando ele trouxe o Tribunal de Contas da União, quando ele foi em direção, eu fui pessoalmente, aprovamos a lei da quarentena, fui ao Congresso, negociei recursos para o setor de saúde. Rodrigo Maia, quanto para o presidente Davi Alcolumbre, quando a capacidade de gerenciar a crise e o SUS se colocou, e para mim o grande vencedor, o grande líder desse momento é o SUS, acho que ele vai pautar as discussões e espero que ele paute as discussões. Agora, isso tudo só será possível se a gente quiser a mudança. Uma vez perguntaram para Sócrates, que era o maior filósofo grego, para encerrar, meu caro Médici, e falaram para ele, vem cá, Sócrates, você forma filósofos tão brilhantes, Platão, seu aluno, e tantos outros, e se você pegasse todas as pessoas da Grécia, nós trouxéssemos aqui, e você os ensinassem a ser filósofos, com esses valores de democracia, com os valores de participação, de raciocínio, será que nós não seríamos o melhor país do mundo? Ele falou que seria possível, mas a mãe de Sócrates era uma parteira e era considerada a melhor parteira da região. Ele falou, será que se eu trouxesse todas as mulheres da Grécia para terem filhos com minha mãe, os partos seriam todos bem conduzidos e nós não teríamos mais problemas de parto? Ficaram todos olhando e ele disse, claro que não. Para que isso acontecesse, para que minha mãe pudesse fazer os partos, todas as mulheres teriam que estar grávidas, ou seja, desejosas de parir um filho. Para nós ensinarmos todo o país, para nós mudarmos, para nós falarmos, nós vamos sair dessa epidemia melhor, depende que todos nós estejamos de espírito aberto para fazermos as reflexões e querermos fazer um país melhor. Decidirmos que vamos fazer uma ciência melhor, decidirmos que vamos fazer um sistema de educação, graduação, abertura de faculdades, botar um relatório Flexner na ponta, colocar hospitais universitários, garantir as bolsas de residência, a nossa profissionalização desses jovens que saem aos borbotões, fazer um programa de certificação externa de qualidade, fechar as más faculdades, deixar com que esse sistema privado respire a liberdade de um sistema privado e possa efetivamente cumprir o seu papel de sistema complementar, que é importante para o país, mas não esquecer jamais que ele tem que ser dialogável permanentemente com o SUS. Eu acho que se nós, sociedades, estivermos prontos para aceitar as nossas fragilidades e tivermos força para falar nós vamos sair disso melhor, a gente pode sair melhor. Agora, ficar achando que isso vai cair do céu, que vamos lá ver o que vai acontecer, achando normal que as pessoas banalizem a morte, achando normal que as pessoas falem, não, eu não preciso de ciência, eu não preciso de nada, basta eu fazer isso daqui que para mim está bom. Não levarmos a coisa a sério, aí nós não vamos sair nem um pouco melhor, pelo contrário, é capaz até da gente sair pior, menos solidário, menos humanista e mais na lei de Muricy, de cada um por si. Eu acho que a liderança em todos os setores, houve liderança que emergiu no setor de saúde, no setor de turismo, no setor de educação, no setor de turismo. Agora, a liderança maior, aquela que emerge do mandato, é essa liderança que o Brasil precisa ficar extremamente atento para ver se ele vai conseguir se recompor no cenário mundial ou se a gente vai continuar com essa fama de país do futuro despreparado para enfrentar escolhas duras quando elas aparecem e têm que ser feitas. Eu acho que esse vai ser o grande desafio. Muito obrigado, ministro. Eu tenho uma pergunta aqui que, pela pessoa que perguntou, não posso deixar de fazer. Alguém que nos está assistindo, que é Maria Estela Gregory, que todos nós conhecemos, né? Claro. Gostaria de saber a opinião do ministro Mandetta sobre o que acha essencial para ser aperfeiçoado na regulação dos planos de saúde para que diminua os conflitos entre os atores do setor. Como era uma pergunta fácil,
Eu quis fazer logo, ministro. Alan, Maristela, é um prazer falar com você. Bom, eu acho assim, demorou muito para a gente conseguir reunir o CONSUL, que é o Conselho Nacional de Saúde Suplementar. Conseguinte, tem que fazer agora uma pauta contínua. A Agência Nacional de Saúde ela está muito fragilizada. Também há que se rediscutir como que ela vai conseguir ter representatividade frente ao setor e não ser uma mera agência burocrática, como a gente tem visto à mercê do mercado. Agora, se eu fosse enfrentar e hierarquizar os problemas, eu claramente colocaria a questão de como fazer a fórmula de reajuste de pessoas físicas, como entender esse mercado para que haja oxigenação desse mercado, retirar dessa quantidade enorme de exigências, principalmente dando liquidez para esse setor, que tem quase 60 bilhões de recurso próprio, depositado em banco, obrigatório, em mão de rentista, e num momento que você precisa de liquidez, o melhor dinheiro, o dinheiro mais barato é o seu dinheiro. E se ele não é para ser utilizado em situações como essa, então para que é e quando é que ele será utilizado? Então é preciso sim que o CONSUL determine e a agência realize um equilíbrio entre a imobilização absurda de recursos financeiros num período complicado como que a gente está vivendo. Nós precisamos estar muito próximos. Hoje ia se votar uma MP, que é uma MP que garante o crédito para as microempresas. O grande cliente, o grande pulmão da economia são as pequenas empresas que contratam os planos de saúde. É necessário que a gente esteja atento à pauta do Congresso Nacional, que a gente esteja presente ali dentro, olhando a economia como um todo. Esse déficit fiscal desse ano, ele é uma atipia. Agora, no ano que vem, vai ser extremamente tentador manter um déficit elevado por conta de processos eleitorais. E se fizerem isso, vão colher processos inflacionários. E processos inflacionários com baixo crescimento e inflação com estagnação de crescimento é o que tem de pior para o setor que possa ocorrer. Então, eu colocaria saneamento dos processos de escolha e melhoria da performance da agência, uma pauta permanente do Conselho Nacional de Saúde Suplementar, imediatamente uma correção dos rumos, dos critérios de reajuste de planos de saúde, para que possa haver um fortalecimento desse mercado e, paralelo a isso, um olho muito próximo no equilíbrio fiscal, no equilíbrio das contas públicas, nas privatizações, no chamamento em sermos, em estarmos um país sério, para que o excesso de dinheiro, a liquidez que tem no mundo, possa ver o Brasil com bons olhos, possa investir aqui e possa gerar mercado para que os planos de saúde não amarguem com esses 10% de queda de PIB, uma perda expressiva dos seus clientes, dos seus consumidores, que são historicamente os que sustentam, são historicamente aqueles dos planos empresariais. Tempos de muita criatividade, de negociações, de estar parceiro dos seus parceiros, de estar junto com os seus consumidores, porque essa travessia vai ser muito dura para todos, para os hospitais, que são parte do plano de saúde. Aquele que entender que a sua rede é parte do seu negócio vai conseguir também sair na frente. Mas eu vejo assim, sanear essa Agência Nacional de Saúde e diminuir essa quantidade absurda de exigências, deixar o mercado existir, né? E não ser um mercado tão restritivo como a gente tem visto no Brasil desde 1998. Muito obrigado, ministro. Acho que ainda bem que a Maria Estela não pode falar nada, não é? Acho que tem algumas coisas... Mas, sem dúvida, é um dos temas hoje em dia mais tormentosos do setor, né? Efetivamente, como é que o futuro dessa relação entre os prestadores de serviços e os planos de saúde vai se desenrolar, não é? E o papel que o Estado tem que exercer, não é? Não é um assunto trivial, é um assunto de grande complexidade. Né? Eu queria agora para o Giovanni uma pergunta que é sobre a telemedicina, não é? O telesaúde, não é? Que tem sido objeto de combate pelo Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina, acho que ganharam um enorme espaço na pandemia, e aí há que reconhecer que o ministro conseguiu essa liberação, né, temporária,
obviamente, será enquanto durar. Não é? Será que este caminho tem volta, na sua opinião, Giovanni? Não, eu acho que já não tinha antes. Eu acho que a telemedicina é uma realidade há muito tempo. Um exemplo que eu digo é a radiologia. Né? Nós praticamos teleradiologia há praticamente 2 décadas. Então, a telesaúde, para um país continental como o nosso, é um recurso muito útil. Né? É algo que, se nós associarmos a telesaúde com monitoramento, né, nós podemos avaliar pacientes à distância de forma adequada. É claro que, em diversas situações, o exame clínico, né, a relação médico-paciente, ela é insubstituível. Mas, em muitas ocasiões, principalmente em situações de distância, de falta de especialistas em região, de poder reduzir a ida de pacientes, principalmente que têm dificuldade de mobilidade, ou pacientes idosos ou crônicos ao hospital de forma desnecessária, é uma proteção para o paciente, né? É uma forma de poder atendê-lo bem, né? Evitando idas desnecessárias a centros de saúde e hospitais e evitando também gastos desnecessários. Hoje, com a prescrição eletrônica, é possível também fazer chegar o remédio ao doente. Então, essa é uma realidade necessária, ainda mais com um país como o nosso. Então, eu não tenho dúvida que essas questões corporativas serão superadas e a telesaúde será uma realidade no país, justamente para poder aumentar o acesso e aumentar a qualidade da saúde oferecida. Como eu acho que também a telesaúde ela é útil em outras áreas, né? A questão da teleeducação, né? Nós falamos muito da necessidade de melhorar a qualidade do nosso profissional de saúde e a teleeducação também ajuda muito em poder fazer chegar informação e fazer chegar reciclagem a quem muitas vezes não tem um acesso fácil pela distância ou mesmo pela disponibilidade de tempo. Então, é um recurso importantíssimo, principalmente se nós associarmos a telesaúde e a tecnologia. Isso pode trazer um grande benefício à população e, num aspecto muito importante, ainda mais pelo que nós vamos ter aí pela frente, a necessidade de reduzir o custo de saúde. Né? E esse pode ser um instrumento que ajuda a desafogar os centros médicos, os centros de saúde, podendo ser muito efetiva nos seus resultados. Realmente eu sou um grande defensor da telesaúde e eu acho que bem instrumentada tem uma grande utilidade, uma grande importância no Brasil. Muito obrigado, professor Thierry. Me pediram para eu fazer uma última pergunta para o ministro. E acho que esta pergunta é boa, né? A pergunta é: o senhor acredita que o case de São Paulo também se deu por uma melhor articulação público-privado, além do entendimento entre o município e o Estado? O seu microfone está fechado, ministro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que São Paulo ela partiu, ela deu o status dela. Eu me lembro muito bem do primeiro caso de São Paulo. Confirmou o primeiro caso de São Paulo. O secretário de Estado de Saúde de São Paulo, o Zé Henrique, ele foi a Brasília. Nós demos esse anúncio juntos. Quando nós terminamos de dar esse anúncio, era numa quarta-feira de cinzas. Nós continuamos a reunião lá dentro e fomos vendo quais seriam os próximos passos de São Paulo. Já havia ali naquele momento um plano emergencial. Nós tínhamos tomado uma série de atitudes no mês de fevereiro, e era que cada estado fizesse o seu plano de contingência. Muitos estados fizeram aquelas coisas Ctrl+V, Ctrl+C, não fizeram nada. Tal. São Paulo sentou, ele pensou. Foi instalado um comitê de especialidade que dialogou muito forte. Eu vi no início, eu mesmo me socorria dos números,
das tomadas de decisões, tanto do Einstein, quanto do Sírio, quanto do HCOR, quanto da rede privada de São Paulo, e passava isso para outros estados e via muitas das ações sendo dimensionadas para o SUS. Eu vi muito próximos profissionais de saúde que trabalham na rede privada dialogando muito comigo. Eu dialoguei muito com todos eles, com o Raul Kutaiti antes de adoecer, com o Davi Wippe, que fez um trabalho de juntar, de dar uma harmonia para esse grupo todo. Eu vi São Paulo ter uma fala muito mais técnica, sempre presente, pautando presentemente, até agora, inclusive nessa fase agora, que é essa fase de mais flexibilização. E digo mais, não acabou o trabalho, porque a imagem do Brasil está muito ruim fora do Brasil. Nós estamos tendo dificuldade, inclusive, de sair do Brasil para visitar outros países e de receber pessoas. Vai ter que se fazer um trabalho de comunicação, vai ter que se fazer um trabalho demonstrando que o caso São Paulo foi um caso de enfrentamento correto, mostrando o que vocês fizeram dentro da rede hospitalar, dentro dessa cooperação mútua. Isso vai ter que ser documentado e dito, porque isso vai ter que ser mostrado lá fora. Esse povo vai ter que ver que teve locais no Brasil que se preparou, que fez o dever de casa, a população deu sua cota de sacrifício, os empresários sofreram muito. Não é 40% do PIB do país está no estado de São Paulo. Vocês seguraram essa peteca na mão. E isso foi, em grande medida, o que segurou a onda. Se você coloca a relação número de casos, número de pessoas internadas, necessidade, coloca na escala, eu acho que o seu prefeito aí, o Bruno Covas, eu conheço o Bruno da época de deputado há muitos anos que eu não vejo, eu fiquei encantado com a maneira como ele liderou e inspirou um prefeito claramente enfrentando uma doença no plano pessoal e enfrentando uma doença coletiva, e inspirou, acho que todo mundo, a falar, se o cara está pedindo, se o cara está fazendo, vamos lá. Então, a liderança muito positiva do governador também, em certa maneira, também positiva, mas principalmente o diálogo e a convergência dos setores público e privado. Quando eu fiz, logo no início, peguei a Fiocruz e fiz o Adolfo Lutz, transferi a tecnologia para o Adolfo Lutz. O primeiro caso diagnosticado foi diagnosticado pelo Fleury, aí no Einstein. Eu pedi para o Lutz para repassar e capacitar e homologar o resultado. Depois nós homologamos, e isso foi feito com muita naturalidade, isso foi feito com muita transferência de tecnologia e muita parceria entre os lados. Infelizmente, nós tivemos, e como todos sabem, essas questões ligadas a protocolos de medicamentos, que isso daí foi politizado, e isso daí acabou fazendo com que aqueles que estavam trabalhando certinho, dialogando para construir, se sentissem até certo ponto, falando, olha, quer saber, toca aí sua vida que eu vou tocar a minha, que é o que eu falo quando a União deixou de ser parceira na construção e quis ser construtora de crítica, de desgaste, de politização, que as pessoas tomassem lado dessas questões. Ali eu vi que houve, então tá, vamos cada um tocar o nosso rumo. Eu acho que o Ministério da Saúde hoje ele passa por uma ocupação militar. Ele não tem gestão de saúde pública. Mas como toda ocupação militar, a nossa resistência ela é uma resistência intelectual e ela vai passar. Governos passam, esses militares vão deixar o Ministério da Saúde. E a gente tem que estar muito atento, porque o Ministério da Saúde pode vir a ser um ministério de troca política. A gente tem que estar muito atento para colocar essas agendas, que a gente precisa de um Ministério da Saúde técnico exatamente para potencializar as soluções público-privadas que estão aí e que tem um capítulo de realce que vai ter que ser muito bem documentado. Eu sou parceiro para ajudar vocês com testemunho de várias situações em que eu me socorri do setor privado de São Paulo e vi de perto o setor privado de São Paulo ser parceiro do SUS e vice-versa. Eu tenho certeza que foi fundamental para a gente ter esse case, que eu acho que o case de São Paulo é um case que merece ser mostrado, até para deixar claro que o Brasil não foi completamente irresponsável nessa história, não.
Ministro, muito obrigado. Acho que nós estamos caminhando para o final. Eu lamento, eu tenho aqui muitas perguntas, né? Acho que nós vamos ter que fazer uma segunda edição, né? Melhorada e aumentada deste evento. O evento tem a finalidade de comemorar o 5º ano do ICOS. Eu tive o prazer de participar da fundação. Acho que ele tem uma importância por ser capaz de congregar diversos grupos que, dentro de uma cadeia, no sentido de procurar soluções comuns para o Brasil, né? E a sua presença aqui certamente enobrece e orgulha o ICOS, né? Eu estou aqui substituindo o Cláudio Lottenberg, né? Então, portanto, numa função substituta, mas manifesto meu agradecimento e gostaria de passar a palavra para o Giovanni Cerri para fazer o encerramento. Então, eu queria agradecer muito ao ministro pela sua participação. Eu acho que sempre com ideias muito claras, que nós precisamos realmente para a saúde um plano, um projeto, né? Precisamos de lideranças e certamente o ministro Mandetta representa uma liderança muito importante nessa área. Nós certamente vamos encarar uma época difícil, né, de financiamento da saúde, mas eu acho que com criatividade, com inovação, utilizando tecnologia, desenvolvendo a indústria nacional, acho que nós podemos encontrar caminhos para poder reduzir o custo de saúde e tornar a saúde mais acessível. E agradeço muito ao Henrique Neves por essa mediação. Como eu falei no começo, o Henrique foi um dos idealizadores do ICOS e eu acho que, infelizmente, o Cláudio não pôde estar presente, então também queria agradecer ao Cláudio por todo esse trabalho de longos 5 anos de companheirismo que nós tivemos ao longo desse tempo e certamente eu acho que o Instituto Coalizão Saúde está fazendo seu papel propositivo e acho que essa discussão foi muito rica. Então, eu queria agradecer todos os participantes que prestigiaram aqui o nosso evento, agradecer a Denise pela organização e vamos adiante, vamos esperar aí que nós logo consigamos superar essa enorme crise sanitária e consigamos ter uma saúde melhor no país, mais acessível para todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, um abraço, hein? Tchau, tchau. Obrigado, ministro. Boa noite a todos. Obrigado. Muito obrigada, ministro. Passou até um pouco do seu horário, você foi muito generoso conosco. Muito obrigada. Que agradeço, gostei de te ver, Denise, sempre muito bom. Um abraço a todos do Instituto. Parabéns, professor Giovanni Cerri, pela brilhante participação. Aprendo sempre muito lhe ouvindo. E ao Henrique Neves. Bem melhor você moderando do que o Cláudio. Fala para ele que nós outros não queremos mais ele, não. Ele está retirado de qualquer... Perdeu o posto. Sempre muito bom. Beijo Obrigada. no coração de vocês. Vamos lá. Obrigada, Henrique. Obrigada. Tchau, tchau. Henrique, muito obrigada. Professor Giovanni também, muito obrigada. Obrigada a todos.